Por favor, Efésios capítulo 6. Hoje vai ser um dia muito histórico na nossa igreja, porque nós vamos sair da caverna do dragão. Hoje nós vamos terminar Efésios de um jeito ou de outro. E nós vamos fazer, irmãos, a leitura a partir do verso 14, quando Paulo fala das armaduras, da armadura de Deus, e nós vamos refletir nas últimas duas peças, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas vamos ler a partir do verso 14, Paulo diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa palavra lida. Obrigado pela beleza, pela profundidade, pela sublimidade que há nela. E que nessa manhã, essa beleza, Senhor, seja evidente entre nós. Assim como o apóstolo Paulo precisa de oração para que pregue com fidelidade e ousadia a Tua palavra, eu te peço e oro, me conceda nessa manhã essa mesma graça, essa mesma sabedoria, essa mesma ousadia, para comunicar aos meus irmãos a Tua palavra. E dá a cada um dos meus ouvintes, Senhor, essa mesma graça para que possamos, como igreja, entender a Tua vontade para nós, sermos mais amadurecidos, mais parecidos contigo e preparados para essa guerra espiritual que sempre enfrentamos. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém, amém e amém. Irmãos, como nós aprendemos, no capítulo 6, Paulo vai dizer que nós estamos em uma grande batalha espiritual e que essa batalha envolve as nossas famílias, envolve a nossa igreja, envolve a nossa vida social, ou seja, envolve toda a nossa realidade. E essa batalha espiritual, por sua natureza, ela não pode ser vencida por armas naturais, por armas carnais. Nós precisamos, o apóstolo Paulo vai dizer, nos revestir para que essa batalha seja vencida de toda a armadura de Deus. Ou seja, para se vencer uma batalha espiritual, nós precisamos das armas de Deus. E Paulo vai usar aqui uma ilustração, como nós já aprendemos, da armadura do soldado romano, para dizer acerca dessas armas que nós precisamos ter conosco, para que a gente consiga, como nas palavras dele, no verso 13, permanecer inabaláveis depois de termos vencido tudo. Ou seja, nós só vencemos tudo e permanecemos inabaláveis se nós estivermos revestidos com a armadura de Deus. E nós já vimos, na descrição do apóstolo Paulo, nós já vimos a importância e a centralidade da verdade, da justiça como armadura, como a peça que cobre cada parte vital do nosso corpo. Nós vimos
na semana passada acerca da paz, das sandálias da paz, vimos também sobre o escudo da fé, com o qual nós apagamos os dados inflamados do maligno, e hoje nós vamos ver as últimas duas peças dessa armadura. A primeira peça é o capacete da salvação, e a segunda peça é a espada do Espírito. Muito bem. Capacete da salvação, Paulo vai dizer então que nós precisamos proteger a nossa mente. Irmãos, inicialmente eu quero dizer que se existe uma batalha espiritual entre nós, sobretudo nesse mundo que nós vivemos, é uma batalha pelas nossas mentes. Uma batalha pelas nossas mentes. Porque Satanás sabe que quando a mente perde o critério daquilo que é verdade, o coração perde o rumo. Ou seja, antes do seu coração perder o rumo, a sua mente já se perdeu. Portanto, é necessário que a gente tenha cuidado com a nossa mente. E a gente pode explorar muito dessa temática da mente, guardar a nossa mente, mas eu queria trazer apenas um aspecto da nossa cultura para que a gente fique muito atento em relação a isso. E esse aspecto eu vou chamar de preguiça mental. O Luiz pregou outro dia aqui à noite sobre a preguiça, né? Eu queria fazer uma ênfase sobre a preguiça mental. Irmãos, a nossa cultura é uma cultura preguiçosa mentalmente. É muito interessante porque, às vezes, a gente acha que a nossa geração é uma geração incrédula, uma geração que não quer crer. E isso é parcialmente verdade. É verdade que as pessoas não querem crer no Evangelho, e muitas vezes são resistentes ao Evangelho, mas não que elas não estejam dispostas a crer no Evangelho. Elas estão dispostas a crer em alguma coisa, mas elas não estão dispostas a refletir. Ou seja, elas estão dispostas a aceitar uma crença no coração delas, mas não estão dispostas a analisar acerca dessa crença. E isso torna o nosso coração, já que nós falamos dessa mente que conduz o coração, isso torna o nosso coração muito vulnerável. Nós vivemos uma cultura onde as pessoas pensam com o coração. Elas pensam com as suas emoções. Então, elas absorvem as crenças, isso é importante para nós. Elas não absorvem as crenças a partir de um processo de reflexão e de análise demorado sobre o tema. Elas absorvem o conhecimento, elas absorvem as suas crenças a partir dos seus sentimentos, a partir das suas emoções. Então, elas creem naquilo que é mais confortável para o seu coração. E aqui há um sinal de alerta para nós, meus irmãos, que somos cristãos. Nós não podemos ter mentes preguiçosas. A gente precisa o tempo todo se perguntar se aquilo que está sendo colocado diante de nós é de fato um reflexo da verdade. Se de fato é um reflexo da realidade. Porque se tem algo que Satanás quer fazer com todos nós, é nos tirar da realidade. É nos tirar do mundo de Deus. E nos colocar no mundo onde nós mesmos somos os protagonistas, onde nós mesmos criamos a nossa realidade a partir da nossa imagem e da nossa semelhança, né? Então, aqui vai uma primeira pergunta para nós, né? As verdades que nós cremos no nosso coração como sendo verdades, elas foram refletidas antes? Elas foram analisadas com profundidade? Por exemplo, a verdade sobre a família. De onde você tirou a sua concepção sobre família? Você refletiu sobre a sua crença? Sobre o valor da família? Sobre o valor do casamento? Sobre o valor do seu corpo? Quem é que está dizendo para você como você deve usar o seu corpo? Quem é que está dizendo para mim e para você o que é felicidade? Quem é que está dizendo para você em que consiste uma vida com propósito? De onde nós estamos adquirindo essa crença? É da Netflix?
Porque a gente vive num mundo do TikTok, Netflix e tantas informações, que a gente começa a adquirir crenças a partir dos réus, não é isso? Você vai passando ali, e ali tem tanta gente querendo dominar a sua mente. Nós vivemos num mundo muito verborrágico, onde todo mundo está querendo fazer com que você creia naquela verdade. E é muito cômodo a gente ficar sentado na inércia com a mente preguiçosa, absorvendo aquelas informações. E recebendo aquelas informações de forma irrefletida. Por meio de chavões, por meio de, o pessoal usa uma gíria, por meio de lacrações, né, assim, por meio de frases de efeito. E às vezes a gente não se pergunta, será que essa frase, apesar dela ser bonita, dela ser bem elaborada, dela ser bem construída, dela de alguma forma tocar nos meus sentimentos, será que essa frase ela é verdadeira? Existe, irmãos, um grande descompromisso na nossa geração com a verdade. É por isso que o tema do nosso acampamento, o tema do nosso biênio, é justamente esse. A verdade importa, gente. É isso que Paulo está dizendo. A nossa mente precisa ser guardada pelo capacete da salvação, para que essa verdade de Deus, de fato, seja crida por nós. Porque se nós não cremos na verdade, nós vamos crer em outras coisas. Paulo vai dizer, guarde a mente de vocês, revistam a mente de vocês com esse capacete da salvação. Ou seja, nós precisamos desenvolver, para usar uma linguagem paulina, a mente de Jesus. E Cristo é a verdade encarnada, não é? Então, o que nós fazemos domingo após domingo aqui na igreja? Nós nos esforçamos para pregar a verdade. Nos esforçamos para mostrar o caminho que conduz à vida. Nós somos lembrados dominicalmente quem nós somos, a quem nós pertencemos e para onde nós estamos indo. Mas, irmãos, isso é muito pouco. Um crente médio gasta 2 horas por semana refletindo nas coisas de Deus. E um crente médio, estou falando de crente mesmo, que vai na igreja, ele gasta de 3 a mais horas por dia. Por dia, de 3 a mais horas por dia, sendo bombardeado na sua mente com as coisas ante Deus. Então, aqui vai um conselho, não é? Em vez de você maratonar na Netflix, que enche a sua cabeça com um tanto de inverdades, muitas vezes, em vez de você assistir, nada contra os doramas, né? Eu não assisto, né? Mas em vez de você perder tempo, gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo enchendo a sua mente com a verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Aquilo que está na nossa mente vai conduzir os nossos passos, gente. Vai conduzir os nossos passos. E mais, você que é papai e mamãe, vai conduzir os passos dos seus filhos. Então, mente guardada pelo capacete da salvação. E Paulo vai dizer que precisamos também ter em nossas mãos a espada do Espírito. É uma coisa muito interessante, capacete na cabeça e espada na mão, porque se nós nos enchemos da palavra de Deus, nós conseguimos usar essa arma, que é a própria palavra. Se nós não temos a palavra de Deus dentro de nós, se nós não temos a palavra de Deus na nossa mente, nós não temos destreza nas nossas mãos. Nós não vamos saber como usar a palavra de Deus. E aqui Paulo usa, de forma proposital, quando ele fala da espada do Espírito, a gente acha que é uma espada grandona, né, como aqueles cavaleiros medievais, né? Mas aqui Paulo usa propositalmente uma faquinha pequenininha. Essas faquinhas de curto alcance, né? Porque ele pressupõe que nós estamos numa batalha espiritual com Satanás, e aqui o contexto é uma guerra espiritual, corpo a corpo, é como se fosse próximo. E você precisa estar próximo do seu adversário, ou o seu adversário certamente estará próximo de você, e você precisa vencê-lo com essa pequena espada, essa espada pequenininha. Isso significa, meus irmãos, que o nosso inimigo está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Que a gente sempre acha assim, que Deus está presente, está próximo de nós. É verdade, Emmanuel, Deus conosco. Mas, mais uma vez, Satanás também está. Seus demônios também estão próximos de nós.
próximos das nossas famílias, próximos dos nossos relacionamentos, próximo dos nossos afetos. E essa batalha precisa ser travada ali no corpo a corpo, diariamente. E como nós vencemos essa guerra espiritual, meus irmãos? Com a palavra de Deus. Não foi assim que Jesus venceu Satanás ali no deserto? Não foi quando Satanás tentou Jesus, dizendo para Jesus: olha, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Está aqui uma tentação muito boa para nós hoje, não é? Quem aqui não quer vencer na vida? Quem aqui não quer ter grana no bolso? Quem aqui não quer criar bem os seus filhos, boas escolas e tudo mais? E muitas vezes a gente, não estou falando que isso é errado, irmãos, mas estou falando que muitas vezes nós vendemos a nossa alma para o diabo em nome disso. Não percebemos que Satanás está nos dando os reinos do mundo, mas em troca nós estamos adorando a ele, em vez de expulsá-lo da nossa família. Às vezes a gente perde a nossa família por causa do dinheiro, perde a nossa família por causa da carreira, perde a nossa família por causa da nossa mente preguiçosa, a gente perde a nossa família por causa de tanta coisa, porque eu não gosto daquela igreja, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto do meu vizinho. A gente vai perdendo as coisas ao nosso redor, e nós não percebemos que é Satanás que tem inculcado esses valores em nós, essas prioridades em nós, nos dando um pensamento, uma mente muito amortecida, condescendente, dizendo: não, você está muito cansado, não se esforce para ter comunhão, você está muito cansado, não vá à igreja, olha, você está muito cansado, ou então você está com tanta tarefa, você está estressado, ou você agora está numa situação que você não está tão bem fisicamente, e vai nos tirando da comunhão, vai nos tirando da leitura da palavra, vai nos tirando, como Paulo vai dizer aqui na frente, da oração, e vai nos levando para uma vida totalmente secularizada. Volto lá atrás, irmãos, e lembro aos irmãos que Satanás jamais vai aparecer para a gente vermelho, com rabo e com chifre, tá certo? Não espere que Satanás se apresente para você, para te tentar, com rabo grande, chifre e vermelho, com tridente na mão. Ele não vai fazer isso. Ele vai aparecer para mim e para você da mesma forma sedutora que ele apareceu para os nossos pais, com propostas razoáveis. Razoáveis. Satanás atacou a razoabilidade dos pensamentos de Eva, dizendo: olha, não é razoável você também querer conhecer o bem e o mal? Não é razoável você ter essa autonomia? Não é razoável você querer o melhor para a sua família? Não é razoável você querer alcançar esse espaço no mundo? Não é razoável, já que você está cansado, já que você já fez tanta coisa para o reino de Deus, não é razoável você agora relaxar e descansar? Não é razoável você curtir as bênçãos de Deus e você afrouxar um pouquinho aí, desacelerar o seu ritmo? Tudo é razoável. Satanás nos pega na razoabilidade. Ele nos ataca na nossa razão. Satanás é muito racional. É muito racional. Ele é emocional também, mas ele também é muito racional. Portanto, nós precisamos ter o capacete da salvação na nossa cabeça, a espada do Espírito nas nossas mãos para vencermos Satanás. Mas também, essa espada do Espírito, Paulo vai usar também nessa dimensão. John Stott vai dizer que ela também é usada não apenas para ferir o nosso adversário, mas ela é usada também para ferir, e aqui é uma boa ferida, ferir as pessoas à nossa volta. Essa espada do Espírito, a palavra de Deus, ela precisa ferir a nossa comunidade. Ela precisa fazer a nossa comunidade sangrar. Nós, portanto, nessa batalha espiritual, ao mesmo tempo que nós resistimos e atacamos Satanás com essa mesma palavra também fere as nossas mentes, fere as nossas consciências, fere os nossos comportamentos, nos rasga do meio. O autor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e o quê?
e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela consegue dividir juntas e medulas, não é assim? Ou seja, essa palavra de Deus, que é pregada dominicalmente, irmãos, esse é a grande luta espiritual que todo pastor, que todo pregador, que todo professor de escola bíblica dominical tem, é para que a gente use essa palavra com destreza, para que a gente fira os nossos ouvintes. Essa palavra tem que ferir você, meu irmão. Porque se essa palavra não nos ferir, não nos fazer sangrar, não mostrar as nossas entranhas, não dilacerar o nosso peito e mostrar os ídolos que estão lá dentro, nós não seremos curados. Portanto, quando a gente vem à igreja, quando a gente lê as Escrituras, nós precisamos vir com essa expectativa. Senhor, que a Tua palavra me fira, que a Tua palavra seja essa espada que me fira, que a Tua palavra seja aquela que vai falar contra mim. Contra mim. E nós vivemos numa sociedade, mais uma vez, por conta da morte, ou pelo menos uma parcial morte da razão, e a eclosão da emoção, nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas querem ir para a igreja para se sentirem bem. Não é assim? Você quer ir na igreja para se sentir bem, para se sentir relaxado, você quer sair de lá feliz. Palavra boa, ou como eu fui massageado, como eu fui motivado para que eu continue vivendo a minha vida lá fora, e tenha sucesso, e tenha alegria, e tenha prosperidade, e às vezes a gente quer ouvir palavras motivacionais, da autoajuda, não é? Palavras que me estimulem a conquistar aquilo que eu planejei para a minha vida. É como se Deus fosse um gênio da lâmpada que pudesse nos dar e nos realizar todos os nossos desejos. Mas isso não é o objetivo da palavra de Deus. O objetivo da palavra de Deus é nos ferir, irmãos. Para mostrar quem de fato nós somos. Para revelar o nosso real estado da alma. Portanto, quando você lê a sua Bíblia em casa, permita que Deus fale contra você, permite que Deus te pastoreie. Quando você vem para a igreja, permita que a palavra de Deus toque no seu coração. Muito bem, Paulo termina no verso 23, falando assim: paz seja com os irmãos e o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante porque Paulo finaliza a sua carta desejando aos irmãos paz. Ele fala que nós estamos numa guerra, mas ao mesmo tempo ele admite que no meio dessa guerra é possível que a gente tenha paz. Se os irmãos observarem, a partir do verso 14, quando Paulo descreve acerca da armadura de Deus, ele vai fazer uma descrição muito gráfica do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Olha só, para a gente entender essa bênção final. Paulo vai dizer assim: fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade. Quem é a verdade? Não é Jesus? Revistam-se da couraça da... Quem é a nossa justiça? Jesus. Tenham os pés com a preparação do evangelho da paz. Quem é a nossa paz, o príncipe da paz? Jesus. Segurando sempre o escudo da... Quem é o autor da nossa fé? Jesus. Com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da... Quem é a nossa salvação? Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, que essa armadura com a qual nós nos revestimos é o próprio Jesus. Ele é
o nosso cinto, ele é a nossa couraça, ele é as nossas sandálias, ele é o nosso escudo, ele é o nosso capacete e ele é a nossa espada. Ou seja, nós estamos em Cristo e quando estamos em Cristo, ele nos guarda, irmãos. Ele nos protege, Cristo, Jesus, protege a nossa mente, protege os nossos corações, protege os nossos caminhos, os nossos pés, nos protege nas nossas batalhas. Ou seja, é Cristo do início e é Cristo no final. E aqui quando ele vai terminar a sua epístola, ele pede oração por ele, não é? E aqui um parêntese, orem por mim então, né? Eu já orei, mas orem. Paulo pede oração. Se Paulo pedir oração, posso pedir também para que a gente cumpra o ministério do Senhor. Mas no final ele vai dizer, meus irmãos, no resumo de tudo que nós estudamos aqui, nessa bênção, nós vimos que o mundo foi criado para a glória e o louvor de Deus. Efésios capítulo 1. Ele nos resgatou. No capítulo 2 ele vai dizer, nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. No capítulo 3 ele vai dizer que ele quebrou as barreiras que existiam entre nós. Não é isso que Paulo vai dizer no capítulo 3, irmãos? Os irmãos se lembram disso? Que ele vai dizer que agora as barreiras foram quebradas. Ou seja, que a igreja de Jesus ela é multiforme. Aqui nós não temos etiquetas, aqui nós não temos preconceitos, aqui nós não temos áreas VIPs dentro da igreja, nós não temos separação e segregação entre os irmãos. Paulo vai dizer, as barreiras, todas as barreiras, inclusive as barreiras construídas pela sociedade, as barreiras sociais dentro da igreja, elas não existem, elas não podem existir. Capítulo 3, Paulo vai dizer isso. No capítulo 4, Paulo vai começar o capítulo dizendo o quê? Os irmãos se lembram? Eu repeti 500 vezes aqui. Vocês precisam viver de maneira digna da vocação com a qual vocês foram chamados. Vocês não podem viver uma vida medíocre, pequenininha. Vocês não têm esse direito. Irmãos, um parêntese. Nós fomos comprados, capítulo 2 de Efésios. Se nós fomos comprados, nós não nos pertencemos mais. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 4. Vocês precisam viver da maneira digna da vocação de vocês, porque vocês não se pertencem mais. Você não tem direito sobre as suas decisões. Vocês agora têm um Senhor. Um só Senhor, ele vai dizer no capítulo 4, que uniu a todos por meio do Espírito. E nós obedecemos agora, não aos imperativos do nosso coração, não aos desejos do nosso coração, porque quando nós aprendemos, no capítulo 2, nós já fomos libertos de nós mesmos. A primeira libertação que Cristo faz conosco é nos libertar de nós mesmos. Portanto, nós somos livres das nossas vontades, das cadeias de seguir o nosso coração, porque agora nós temos um único Senhor, um Mestre, que unifica a igreja e chama a igreja a viver de forma elevada, os altos ideais de Deus. Nós somos chamados, irmãos, como igreja, para ser luz e sal da terra, a viver os mais altos ideais de Deus. Deus tem um projeto sublime, profundo, tremendo, santo, eterno para a igreja. E a nossa tarefa hoje é discernir como comunidade, é discernir como igreja local, mas é discernir também como cristãos, como os filhos resgatados de Deus, o nosso lugar no mundo, meus irmãos. Nesse drama bíblico que é cósmico e que Deus, por sua graça, escreveu um script para nós. E agora nós estamos nesse teatro da glória de Deus, nesse teatro desse mundo que Deus tem nos dado a capacidade, a graça de existir. Deus nos deu um script dizendo, cumpra a minha vontade, meu filho, viva de maneira digna da vocação que eu entreguei para você. Nada menos do que isso, nada menos do que isso. Irmãos, a gente não pode negociar isso, não pode, não negocie, não venda a sua primogenitura, meu irmão. Porque não há tempo a perder, gente. Nada de preguiça mental,
Nada de preguiça mental. Nada de ir na inércia desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno, está em trevas. Nada de preguiça mental. Creia na verdade do evangelho que é pregado. E viva essa verdade. Viva de maneira digna. Capítulo 5. Paulo vai dizer, viva em comunidade, seja cheio do Espírito, permita que o Espírito gere em você o próprio caráter de Jesus. Porque somente Jesus pode, vivendo em nós, pode nos fazer agradar a Deus. A igreja, portanto, precisa ser esse lugar cheio do Espírito, do pneuma. O pastor Tiago falou que a gente fala pouco, né? Esse Espírito que está entre nós, que nos torna um só corpo. Esse Espírito precisa ser evidente e poderoso entre nós. Ele precisa falar com a igreja. O Espírito não fala apenas com o pastor da igreja. O Espírito fala com a sua igreja, com a sua noiva. Jesus, nesse exato momento, tem falado conosco. O seu Espírito fala conosco. O imperativo do Espírito é: siga Jesus. Se engaje nessa batalha espiritual. Tome a armadura de Deus. Não negligencie a verdade. Não se esqueça que você foi justificado. Cultive a paz com todos. Tenha o escudo da fé, que é o próprio Cristo, para que vocês resistam aos dardos inflamados do inimigo, às tentações. Guarde a sua mente com a salvação. Tenha a mente de Cristo, a mente de um salvo. Não tenha a mente de um perdido. A mente da pessoa perdida, irmãos, está obscurecida. Paulo vai dizer que quem obscureceu essa mente foi o próprio Satanás. Eu acho que 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, vai dizer: o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas nós não, irmãos. Nós temos a mente de Cristo. A gente não pode andar em trevas. E precisamos ter nas nossas mãos essa espada. Portanto, Igreja Betel, nós estamos em guerra, sem tréguas, diariamente. Por isso que Paulo vai dizer no verso 8, orem em todo o tempo no Espírito. Orem em todo o tempo no Espírito. Orem em todo o tempo no Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer, orai sem cessar. É a mesma expressão, orem em todo o tempo. Um parênteses, você tem orado? Você tem orado? De verdade, mas não é orado reza. Acorda de manhã, Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse café, por esse... 5 minutos a gente até decorou, né? Já está até decorado. Orado de verdade. Com angústia no coração, com ansiedade na alma, querendo intervenção de Deus, insatisfeito com esse mundo, desalojado desse mundo, orado pelos seus filhos, orado pelo seu casamento, orado pelos problemas que a gente tem que enfrentar. Eu estou me lembrando aqui do Martinho Lutero, o grande reformador, que ele vai dizer uma história, depois ele vai fazer uma teologia em cima, existiam muitas tarefas no dia, ele estava com tantos desafios, aí ele ficou orando, o pessoal desesperado, como assim? Já tem quase 4 horas que o Lutero está orando, e tanta coisa para a gente fazer. Aí, Lutero, você demorou demais, você ficou orando umas 4 horas. Ele falou justamente isso. Quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais motivos eu tenho para orar. Quanto mais lutas eu tenho, ao invés de eu ir de peito aberto para a luta, eu vou de joelhos diante de Deus. Porque senão a gente perde, irmãos. Você tem problema para resolver com a sua esposa? Antes de ir para a sua esposa, vá ao Senhor, ajoelhe. Tem problema com seu filho? Antes de conversar com seu filho, converse com Deus. Tem problema no seu trabalho? Antes de ir lá para o seu chefe, vá ao Senhor.
Paulo vai dizer, orando em todo o tempo no Espírito. E é por isso que Paulo termina, depois sumarizando tudo isso. É interessante, porque ele cria um caos no capítulo 6, falando dessa guerra espiritual, e aqui não é para a gente ficar vendo demônio em todo lugar e ficar, como nós já aprendemos. Ele vai dizer o seguinte, no final, o que precisa estar no nosso coração, depois de todas essas belezas que foram reveladas, nesses últimos, em todo esse conteúdo da carta. Paulo vai dizer, primeiro, que a paz seja com os irmãos. Olha só o que é mais importante para o Paulo, paz entre nós. Uma comunidade cheia do Espírito, uma comunidade onde há shalom, essa ideia hebraica, há shalom entre nós, paz entre nós, unidade entre nós. A shalom de Deus precisa se manifestar no nosso meio. Não guarde mágoa do seu irmão. Não tenha rixa no coração em relação ao seu irmão. Ame o seu irmão. É isso que Paulo vai dizer? A paz seja com os irmãos e o amor com fé. Eu gosto dessa expressão porque Paulo está dizendo, na vida em comunidade você precisa ter amor. Você precisa amar o seu irmão. Mas tem um amor com fé. Eu acho isso interessante, porque às vezes você ama o seu irmão, mas o seu irmão parece incorrigível, né? O seu irmão parece incorrigível. O seu irmão parece aquela ovelha torta que nunca se acerta. Mas Paulo vai dizer, ame o seu irmão, mas não perca a esperança. Que às vezes a gente ama o irmão, mas isola o irmão, não é assim? Entrega o irmão para Jesus. Tem pastor que ora para que aquele irmão saia da igreja, porque já não aguenta mais aquele BO. Mas Paulo vai dizer o seguinte, ame com fé. Porque se Deus mudou o seu coração, se você acha que Deus mudou o seu coração, te fez uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo, creia que Deus pode também mudar o coração do seu irmão. E mais do que isso, irmãos, algo que eu tenho aprendido com Jesus, e aqui um outro parêntese, a gente caminha para o final. Muitas vezes eu orei assim, Senhor, muda o coração do fulano. Muda o coração do meu irmão. Eu oro 1, 2, 3, 4 anos e a coisa não acontece. Mas eu comecei a perceber uma coisa, que muitas vezes Deus não está tão interessado em mudar o coração do irmão. Deus está interessado em mudar o meu coração em relação ao irmão. Às vezes o problema não está no irmão. Às vezes o problema está em nós, que não aceitamos o nosso irmão como ele é. Queremos que o nosso irmão seja do nosso jeito. Irmãos, nós não criamos ninguém a nossa imagem e semelhança. Nosso irmão tem que se parecer com Cristo. O papel do pastor não é fazer com que o irmão se pareça com ele, ou que o irmão se adeque à igreja e à cultura da igreja. O papel do pastor, o papel da igreja, é fazer com que cada membro se pareça com Jesus. E como nós conseguimos isso? Amor e fé. Amor que ama. Eu sempre, quando olho para a Carol, lembro daquela frase, sem preguiça de amar. Não sei porquê, viu, Carol? É porque eu acho que todos nós temos essa preguiça de amar o diferente, o estranho, o complicado. Mas não tenha preguiça, meu irmão, ame. Mas ame também com fé. Fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá essa paz? Quem nos dá esse amor? Quem nos dá essa fé? Se você não tem fé, não tem esse amor, peça a Deus, porque isso vem dele. E por fim, Paulo vai dizer, a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar. A tarefa é grande. A luta é desigual. Nós somos tão pequenos e tão fracos. Eu sei que talvez você esteja aqui agora
pensando na luta que você vai enfrentar essa semana. Eu estou aqui pensando na goteira que eu vou resolver amanhã. Cada um tem suas lutas, né? Mas, saiba disso. A graça de Deus sempre estará conosco. Sempre estará conosco. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que a graça de Deus esteja nos nossos corações. Você tem guerras enormes a serem travadas. Amanhã talvez você tenha uma grande batalha, mas deixa chegar amanhã. Deixa chegar amanhã. Hoje, viva a guerra de hoje. Mate o seu leão hoje. Cumpra a sua tarefa hoje. Amanhã é amanhã. E certamente, amanhã, a graça de Deus estará com todos nós. Amém? E assim, para a glória de Deus, nós terminamos a nossa bendita carta aos Efésios. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo de ensino. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela Tua presença entre nós. Essa presença que faz a diferença, Senhor. Ó Deus, que cada um dos meus irmãos, todos nós, possamos ser revestidos do próprio Jesus. Nos dê, Senhor, a cobertura da verdade. Nos dê, Senhor, as vestes da justiça. Guie os nossos pés por caminhos que conduzem à paz, Senhor. Nos proteja com o escudo da fé, que não permita que a incredulidade, que falsas crenças tome conta da nossa mente, Senhor. Ó Senhor, guarda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a saber manusear bem a palavra da verdade, a palavra que fere o nosso inimigo, mas essa mesma palavra que também nos fere. Que não falte entre nós a Tua paz, a shalom de Deus. Que não falte entre nós esse amor com fé. Ó Senhor, que essa igreja seja uma igreja insistentemente amorosa, que possamos amar o nosso irmão com profunda fé. Ó Senhor, e que não falte no nosso dia a dia, hoje, amanhã, sempre, a Tua graça, que Tua bondade, que Tua misericórdia nos siga todos os dias da nossa vida. E assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.